Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição dessa terça-feira do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vascão e escutar o que Barbieri e o zagueiro e capitão Léo têm a dizer sobre a partida de ontem. O Vasco, infelizmente, foi derrotado por 3-2 no Maracanã. Uma boa partida, um bom jogo de futebol. Infelizmente, o Vasco acabou pecando ali em falhas individuais que custou essa derrota. Mas não tem nada perdido, tá? Acho que já tem que começar esse vídeo aqui com essa mensagem. É claro que, uma derrota num clássico deixa a gente cabisbaixo, deixa a gente chateado, mas o Vasco tem totais condições de reverter essa situação, de vencer o Flamengo e de garantir a sua classificação no domingo no Maracanã. Então, as vendas ainda não começaram, para esse jogo, mas quando o Vasco liberar as vendas aí, bora lotar o setor sul do Maracanã, fazendo essa parte, porque o Vasco tem totais condições de reverter essa situação e de vencer o Flamengo e se classificar. Então, faço questão de começar aqui esse vídeo com essa mensagem. Bom, vai rodar a vinheta. Depois da vinheta a gente escuta aqui o zagueiro Léo, a gente escuta o Barbieri, treinador do Vasco. Vamos falar sobre os erros de ontem, a falha do Capasso, que ainda foi difícil até de dormir, lembrando daquela falha. Mas enfim, vai rodar a vinheta. Depois da vinheta a gente começa. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Peço para você deixar o like aí, que é muito importante, ajuda aqui no trabalho. Eu sei que você está chateado aí por conta da derrota de ontem, mas o seu like é importante aqui para o nosso canal, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal também. E esse vídeo tem um oferecimento da Mais Ágil. Você que está precisando daquela graninha e quer adiantar as parcelas do seu FGTS, a Mais Ágil te ajuda. Você pode ver aqui na descrição desse vídeo, tem o link da Mais Ágil, você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp deles, lá você vai ser muito bem atendido. E se você tiver uma graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil te ajuda a antecipar. Bom, vamos começar aqui primeiro fazendo uma homenagem, porque há 75 anos o Vasco se tornava o primeiro clube campeão sul-americano. Nesse mesmo dia, em 1948, o Gigante da Colina conquistou de forma invicta o primeiro campeonato sul-americano de clubes campeões, que foi disputado lá no Chile. O jogo do título foi um empate em 0-0 com o River Plate, o primeiro título continental da história do Vasco, que tem um peso aí de uma Libertadores da América, um título importantíssimo, e fica aqui essa lembrança, essa homenagem aos campeões de 48, 75 anos se passaram, mas é um título que é sempre muito lembrado, por todos os vascaínos. Bom, já vamos falar aqui da partida de ontem no Maracanã, e também projetar aí esse jogo da volta. No meio de semana tem essa partida também contra a equipe do ABC pela Copa do Brasil, uma semana muito decisiva aí para as pretensões do Vasco. Primeiro, você que está aí meio perdidão, cara, o que o Vasco precisa para se classificar na semifinal do Carioca? Qual o resultado o Vasco precisa? Vitória simples. Qualquer vitória coloca o Vasco na final do Campeonato Carioca. 1-0, 2-1, 3-2, 2-0, enfim. Qualquer vitória. O Vasco vencendo a partida no domingo, o Vasco está na final. Por isso que eu disse na abertura, não tem nada perdido. O Vasco tem possibilidade sim de reverter e de vencer o jogo. Se não fosse as falhas individuais ontem, o Vasco com certeza teria um resultado diferente, Mas enfim, as falhas individuais acabaram pesando bastante. E quem vai falar aqui nesse vídeo agora é o capitão do Vasco, o zagueiro Léo. Ele fala sobre a partida de ontem e projeta também o jogo do meio de semana contra o ABC, que é um jogo decisivo, é jogo único, e o Vasco precisa se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que os ingressos já estão sendo comercializados para esse jogo de quinta-feira entre Vasco e ABC, que vai acontecer em São Januário. Confira o que disse o Léo. Infelizmente hoje o resultado não foi positivo, mas foi, na minha opinião, um jogo equilibrado, A gente não pode deixar esse jogo de hoje interferir naquilo que a gente pode produzir na quinta-feira. A gente tem que mudar a chave muito rápido, porque daqui a pouco, 2, 3 dias, tem uma decisão. É manter da maneira que a gente está fazendo, descansando, trabalhando, com os pezinhos no chão, muito focado no que está por vir. Então, tranquilidade, foi o que a gente falou no vestiário. Não dá para se desesperar, o trabalho está sendo muito bem feito. E é manter calma, tranquilidade e continuar trabalhando.
E o Léo também falou sobre o seu companheiro de zaga, né, que cometeu ali o erro crucial da partida, que acabou entregando a bola ali no pé do atacante Pedro, e o Pedro marcou o segundo gol do Flamengo naquele momento, e o Vasco deu uma desestabilizada, né, naquele momento. Depois o Vasco conseguiu voltar a partida, até conseguiu empatar o jogo, mas enfim, o Léo falou sobre esse erro do Capasso, e enfim, como capitão do time, como líder da equipe, né, o Léo fez questão de não jogar o Capasso na fogueira, disse que quando um erra, o erro é de todo mundo, e não tem essa vaidade no elenco não, confira. Olha, esse grupo aqui, quando erra um, cara, não tem que ficar culpando, sabe? Não tem essa aqui. Aqui é todo mundo unido, todo mundo muito junto, sabe? É um grande zagueiro, veio para ajudar bastante. Acontece, não tem essa que errou porque a culpa é do Capasso, não tem ninguém aqui, não tem culpado, sabe? O trabalho continua da mesma forma, bem focado, bem tranquilo. Te deu bastante moral para ele, é um grande zagueiro, como eu já falei aqui, sabe? Daqui a pouco vai se adaptar cada vez mais com o grupo, com o clube, e vai dar tudo certo. É um grande zagueiro, aqui não tem culpado, lembrando bem, aqui não tem culpado, aqui é todo mundo no mesmo barco. Achei muito bacana a resposta do Léo, realmente abraçando ali o zagueiro, o Manu Capasso. Como ele disse, o Capasso é um zagueiro que vai ajudar. E o Capasso fez, não dá pra gente dizer que ele fez uma boa partida ontem, porque ele cometeu um erro que custou a derrota do Vasco, né? Mas assim, se a gente tira esse lance isolado, que foi o erro do Capasso, ele fez uma boa partida, né? Ele cortou ali por cima, cortou por baixo, mas infelizmente parece que sair jogando não é a dele e cometeu esse erro aí que custou caro. Quem também falou foi Maurício Barbieri, na entrevista coletiva após o jogo. Ele explicou a escolha por Galarza ali no lugar do Rodrigo, né? Que foi uma escolha muito criticada aí pelos torcedores, já que o Rodrigo vinha jogando bem. E o Galarza não é dos jogadores mais benquistos, assim, pela torcida do Vasco. O Maurício Barbieri explica essa decisão. Noite. Na verdade, quem jogou no lugar do Rodrigo foi o Andrei, né? O Galarza veio para fazer... Eu sei que a substituição, eu entendi a pergunta, mas é só para esclarecer. Quem jogou mais centralizado como primeiro foi o Andrei. É uma função que ele já havia feito no Vasco, na seleção e tudo mais. A ideia era a gente ganhar um pouco mais de passe, um pouco mais de consistência na circulação com ele. E o Matias, a gente já tinha utilizado ele numa função muito parecida contra o Botafogo. Eu tinha, com a característica que a gente buscava, a opção do Matias, do Marlon e até eventualmente o Figueiredo, mas o Marlon voltando de lesão, ainda sem condição de jogar, o Matias com mais minutos, treinando bem, e entrou bem no jogo, tanto é que a gente abriu o placar, a gente saiu na frente, acabamos tomando um gol num rebote, que eu até reclamei bastante, não sei se vocês vão perguntar, mas eu já vou me adiantar, porque eu entendi que houve falta no Puma. Para mim, ali do campo eu não revi o lance, mas para mim a falta foi clara, o empurrão, por isso eu reclamei bastante. Até conversei com a arbitragem, eles entenderam que não, mas eu não revi o lance, deixo para vocês avaliarem. E depois num erro de uma saída nossa que a gente acabou indo com o placar adverso, conseguimos empatar. E no gol de bola parada, que a gente não tinha sofrido ainda em jogos oficiais, a gente acabou ficando com esse placar. É uma decisão de 180 minutos, nesses primeiros 90 eles levaram essa vantagem, mas a gente teve a oportunidade de fazer gols, teve como equilibrar bem o jogo, e eu acredito que no próximo jogo a gente vai conseguir a classificação que a gente deseja. Bom, e Maurício Barbieri também falou sobre a falha, né? O erro ali do Manu Capasso na saída de bola. Ele disse até que o zagueiro ficou bastante abatido, né, com a falha, mas também fez questão ali de dar força para o jogador, apesar desse lance ter sido aí crucial. Então o Barbieri vai tentar ali na visão dele, né, mostrar o que ele achou desse lance, dessa falha do Manu Capasso. Confira. Eu acho que o lance interferiu porque acabou sendo um lance decisivo. A ideia não é que a gente saia jogando sobre qualquer risco, né? É claro que a gente também não pode abrir mão e só sair jogando longo, tal. O Flamengo tinha uma maneira de marcar que oferecia alguns espaços, não era esse espaço. A gente acha que o Capasso acabou tomando uma decisão errada. Eu não conversei com ele agora depois do jogo, eu vi que ele sentiu bastante no momento. E o que eu fiz foi pedir tranquilidade à equipe, por isso, pela questão que eu já citei, são 180 minutos, a gente não podia era se desequilibrar ou se desestabilizar emocionalmente, né, e sair com tudo e jogar tudo por água abaixo,
Tanto é que eu acho que a gente volta mais equilibrado, consegue o gol de empate e acaba tomando um gol numa bola parada. Eu acho até no final, pelas mudanças que eu fiz, o Flamengo até acabou criando mais oportunidades, a gente acabou se expondo um pouquinho. Poderia até ter sido diferente o resultado. Mas em relação ao Capasso, eu acho que depois do lance que a gente veio no intervalo converter, eu acho até que ele voltou bem, ele foi importante em muitos momentos, cortes que ele fez, disputa aérea, eu acho que ele se comportou bem. Agora, o que de fato aconteceu é que acabou sendo um lance determinante pelo resultado, né? Então tá aí, né? Esse foi o Maurício Barbieri, treinador do Vasco da Gama. E agora, meu amigo, ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Já não dá mais pra gente lamentar. Ontem foi um dia que eu cheguei do Maracanã, tava bem chateado, bem pé da vida, tava cornetando bastante, cornetei o Jardim, cornetei o Pedro Raul, cornetei o Barbieri pela escalação que ele colocou, né? Enfim, cara, o torcedor tem esse direito de cornetar, mas agora, meu amigo, ó, é seguir em frente, porque na quinta-feira a gente tem um jogo importantíssimo e no domingo a gente tem condições de vencer o Flamengo. Acho que ninguém esperava assim que em tão pouco tempo o Vasco fosse realmente enfrentar o Flamengo assim de igual para igual, porque a diferença era muito grande. E bom, a gente chega no domingo com totais condições de sair com a classificação e então é isso, né? É bola para frente, é parar de remoer o que aconteceu. É claro que as falhas, né? O Maurício Barbieri tem que chegar, tem que conversar e tirar lições dessas falhas, mas a gente aqui, como torcedor, é bola para frente para ganhar desses caras no domingo. Tamo junto? Um abraço, saudações vascaínas. Eu volto ainda hoje com mais informações do Vascão. Até a próxima. Fui.